A gente agora vai começar a aula de aplicações para a internet. Vamos falar um pouco sobre o HTML5, né? A gente vem vindo de uma perspectiva histórica. Nossas primeiras aulas foi sobre as primeiras tags do HTML4 e os nossos mini projetos também. Nós começamos desenvolvendo coisas que eram possíveis de ser feitas na década de 90. E aí a gente via uma série de limitações em relação a layout, em relação a pequenas firulas que a gente gostaria de fazer na página, e tinha uma grande limitação com relação ao formato quando a gente utilizava o HTML4. A gente vai agora fazer uma transição, a gente vai entrar no HTML5, vamos ver o que é que muda do HTML4 para o HTML5. E aí a gente vai responder a pergunta: será que agora a gente pode considerar o HTML5 uma linguagem de programação? Será que ele deixa de ser linguagem de marcação e vira linguagem de programação? Então vamos responder isso aí no final da aula. Então vamos começar falando da história do HTML, falar das diferenças entre a versão 4 e a versão 5, e vou apresentar para vocês uma série de novos elementos e atributos. E antes da gente começar a codificar, eu sei que muito aluno ainda está com certa dificuldade sobre como criar o documento HTML, como abrir no navegador. Então a gente vai deixar gravado aqui esse passo a passo, de uma forma um pouco mais rápida, de como você vai fazer para codificar. E também vou apresentar o REPL. Tá aí as nossas referências da aula de hoje. É engraçado porque esse livro aqui de 2014 tem muita tag que não funciona mais. Funcionava num formato naquela época, mas hoje as instituições mantenedoras do HTML5 já fizeram algumas modificações. Então você já sabe que para criar uma página HTML, a gente vai precisar somente de um editor de texto simples e digitar esse código HTML e salvar no HD aí com a extensão .html ou HTML. E caso a gente queira ver o resultado do que vai aparecer, é somente dar 2 cliques nesse arquivo que ele vai ser aberto pelo seu navegador, pelo seu browser padrão. Muito bem, isso aí a gente já sabe fazer. Agora, o HTML5 traz uma série de alterações que vai possibilitar uma interação maior com os navegadores e principalmente com os dispositivos móveis, né? Desde 2012, nós estamos vivendo uma mudança no uso dos dispositivos que a gente acessa a internet. Antigamente, no início dos anos 2000, a gente tinha uma presença muito forte dos desktops e dos notebooks para acessar páginas web. Só que de 2012 para cá, começou a vir o movimento mobile first, ou seja, desenvolver primeiro para o mobile. E recentemente, a gente está vendo um outro movimento também surgir, que é o mobile only, onde às vezes a gente acaba desenvolvendo apenas preferencialmente para o celular. Então, como esse é um movimento que vem acontecendo já há algum tempo, o HTML5 entra nisso daí com essa possibilidade de trazer maior interação com os dispositivos móveis, sem necessitar de recursos externos, instalar plugins, como era feito antigamente, que a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Hoje, se a gente quiser executar um vídeo ou uma música, o próprio navegador, por meio da tag vídeo, da tag áudio, ele já consegue fazer a execução na própria página HTML. Então, o HTML5 é o resultado da 5ª maior revisão da linguagem HTML, considerado o novo padrão para a web que vai unir o que há de melhor do HTML versão 4, do XHTML e do HTML DOM. E que talvez você não saiba, né, o que é o XHTML, você vai saber já já porque você não sabe, ou mesmo o HTML DOM. Então, vou falar sobre isso também um pouquinho daqui a pouco. O resultado de tudo isso daí é o HTML5 e esse conjunto de novos recursos. O termo vai representar 2 conceitos diferentes. Primeiro, que representa essa nova versão da linguagem HTML, com novos elementos, atributos e comportamentos, e também representa um conjunto maior de tecnologias que permite o desenvolvimento de aplicações e websites mais diversos e mais poderosos.
é um conjunto que se chama HTML Friends, né? Parece até um desenho animado, mas aí a gente não, né? A comunidade acabou abreviando apenas isso aí como HTML5. Esse rapaz aí da foto é o Tim Berners-Lee. Ele é o inventor da web. A web é esse serviço, né, onde a gente digita o endereço no navegador e consegue acessar uma página HTML. A internet, como a gente já discutiu em sala de aula, foi algo desenvolvido há muito mais tempo atrás, né? Porque o meio físico de transportar dados de um computador para o outro utilizando o modem e a rede de telefonia desde a década de 60 já existe. Nos primeiros 5 anos do HTML, de 90 até 95, ele passou por várias revisões e recebeu muitas extensões, né? Porque a web foi uma concepção da tese de doutorado do Tim Berners-Lee, em 1989. E por meio dessas revisões e dessas extensões, acabou se consolidando um grupo que é o W3C. E o W3C é quem é responsável por definir os padrões pelos quais a gente escreve o HTML no código e ele é exibido no navegador. Então, essa informação é de 2014, tá? Hoje ela é composta por mais de 400 membros, mas eu creio que hoje é muito mais. E esse trechinho que a gente colocou aqui embaixo da foto, ele foi tirado do site do About lá do W3C, que diz que o W3C é uma comunidade internacional onde os membros da organização, times de tempo integral, pessoas, né, com tempo integral participando dessa equipe e o trabalho público juntos desenvolveram padrões web. Ele ainda é liderado até hoje pelo seu inventor e diretor, que é o Tim Berners-Lee, e pelo CEO, que é o Jeffrey Jaffe. Então a missão da W3C é levar a web ao seu potencial total. E tiveram alguns marcos na história aí. A versão 3 saiu em 1995, em 97 saiu a versão 3.2, e eu quero dizer que eu tive a oportunidade de vivenciar essa época aí de desenvolvimento do HTML. E a versão 4, que durou por muito tempo, foi de 1998. Então, em 1999 surgiu essa versão 4.01, e aí nesse período a W3C decidiu parar de evoluir o HTML e criar uma linguagem baseada nas regras do XML, e chamou isso aí de XHTML. E talvez você esteja se perguntando, né? Mas beleza, professor, o que é o XML? O XML é uma linguagem de marcação parecida com HTML, só que ao invés de se ter tags pré-definidas como existe no HTML, ou seja, body, head, br, b, a gente pode criar as nossas próprias tags e organizar os dados. É algo muito interessante, porque a gente pode fazer uma descrição de várias coisas a partir dessas tags. Por exemplo, a gente bota uma tag mais externa, fruta. Aí, numa tag mais interna de fruta, a gente pode botar o nome de uma fruta, tomate. E aí a gente pode botar dentro de tomate características do tomate, cercando ela em tags. Então isso é como funciona o XML. Só que tanta liberdade também traz um problema, né? Que todo mundo divulga o XML da forma que quiser, e isso pode levar a problemas de interação entre os documentos XML, quando a gente quer conversar com mais bases de dados, digamos assim. E aí o XHTML utiliza esses princípios do XML, mas não com essa liberdade de criação das tags, para criar essa nova tecnologia que foi o XHTML, né? Então a W3C apostou muito que não ia surgir inicialmente um HTML5, ia surgir um XHTML para substituir a versão 4. E aí a W3C criou a linguagem aí, a versão 1.0, a partir do HTML4. Muito bem. E em 2004, um workshop da W3C começou a discutir a ideia de evoluir o HTML4 para HTML5, né? Foi uma proposta apresentada conjuntamente pelo Mozilla Firefox, pelo navegador Opera, e que foi rejeitada pela W3C. Disseram aí, não vai rolar uma versão do HTML5, eu quero insistir no XHTML. Aí, não contentes com essa recusa da W3C em evoluir o HTML, né? Então, a Apple, Mozilla e Opera anunciaram a criação de um novo comitê aí para evoluir o HTML4, que ele chamou de WhatWG, que seria o WG significa Work Group. E
resolveram fazer essa atualização, essa modificação do HTML4 para uma nova versão. E partiu da versão 4 do XHTML que já existia, da versão 1, né, e do HTML DOM. O DOM, vocês vão ouvir falar muito disso aí no JavaScript. Ele significa Document Object Model. Significa que eu posso olhar todas as tags do meu HTML como se fosse uma árvore. E a partir da entrada nessa árvore, onde o nó mais externo vai ser a tag HTML, eu consigo acessar cada um dos elementos da minha página, capturar aqueles elementos, alterar esses elementos, e vai ser assim que o JavaScript vai funcionar. E em 2006, como resultado para a linguagem XHTML não foi o esperado pela W3C, né? Então, já que não podia se vencer, resolveu-se criar uma aliança entre o W3C e o WhatWG aí para desenvolver o HTML5. E desde então existem duas publicações aí, duas entidades que são mantenedoras do HTML5, que são o W3C e o WhatWG, com poucas diferenças entre conteúdos. Aí no início de 2008 finalmente sai essa primeira especificação do HTML5, e depois de 5 anos de trabalho, de 2008, né, até 2014, né, tá, se você somar dá 6 anos, mas você sabe que tem uns meses de diferença aí, né? O HTML5 finalmente estava na sua fase de esboço. E também em 2009 o W3C decidiu que o grupo que estava trabalhando com XHTML 2.0 deveria parar os seus trabalhos e descontinuar esse padrão. É por isso que vocês hoje em dia não ouvem falar do XHTML. E aí dessa forma, W3C e o WhatWG passaram a trabalhar juntas no desenvolvimento do HTML5. E em 18 de janeiro de 2011, a W3C resolveu introduzir a logo que vai representar o conjunto de tecnologias do HTML5. Sabe por que essa logo aí do HTML4 está toda remendada, né? É porque foram feitos muitos remendos nas versões originais do HTML e a gente finalmente espera que essa versão 5 seja mais robusta do que a sua antecessora. Os mantenedores, né, das publicações aí, ó, tá a página inicial do W3C. Se você quiser ser membro aí, é só clicar na aba Membership. O Tim Berners-Lee, ele tá vivo ainda, né, até hoje. Ele tá um pouquinho mais velho do que na época dessa foto. E o mais engraçado é que o mantenedor aí, o fundador do WhatWG, parece um colega de turma de vocês, né? Um rapaz aí bem novinho que tá à frente dessa padronização hoje do HTML5. Beleza, então agora a gente vai mostrar como escrever código HTML utilizando tanto o Notepad++ como o REPL. Então, o Notepad++ já está instalado no meu computador. É um arquivo muito pequenininho do Notepad. E sempre que a gente quiser criar um documento HTML... E aí, pessoal, eu vou aconselhar que vocês assistam essa aula no computador, porque vai ficar um pouco complicado utilizar a lupa enquanto eu estou fazendo a gravação da tela. Se você estiver vendo essa aula pelo celular, abre o notebook ou coloca ele faz um espelhamento na TV para ver um pouquinho maior como está sendo escrito o código, certo? Então eu vou criar agora uma página index.html utilizando o Notepad++. Então depois de aberto ele deixa esse new1 aqui dizendo que é um novo documento, não está salvo. Vamos clicar em arquivo, salvar como. Eu já tenho na minha área de trabalho aqui uma pasta HTML. Eu vou salvar ela como index. Index qualquer coisa, tá, pessoal? Como eu já tenho vários, eu vou colocar index 5 aqui, .html. Não esquece de colocar o tipo aqui embaixo, ó. Nota que está sendo apresentado tudo em ordem alfabética. Então marca essa opção aqui, ó, Hypertext Markup Language, e salva. Muito bem, vou começar a escrever um pouquinho de código aqui só para mostrar um Hello World, digamos assim. A gente precisa da tag HTML, sendo a mais externa.
uma tag body para representar o que vai ser apresentado e a tag head, que vão conter meta-informações sobre a página. Pronto. Vamos botar aqui um olá. Vou envolver ele na tag H1 para a gente usar pelo menos alguma coisa do HTML/H1. Feito isso, a gente salva, e quando eu for na minha área de trabalho e localizar a pasta HTML, eu criei esse arquivo aqui, ó, HTML5. Por padrão, ele está configurado para abrir no Google Chrome. Se eu dar 2 cliques aqui, ó, ele abre no Google Chrome. Só que eu também posso editar ele por aqui. Como, professor? Tu clica com o botão direito e talvez tenha a opção abrir com, e você pode escolher ou o bloco de notas ou qualquer outro aplicativo editor de código HTML. Com o Notepad++, ele já abre essa opção aqui, ó, editar com o Notepad++. E aí ele abre a proposta aqui, a página de edição. O que eu venho falando para vocês em sala de aula é: coloca as coisas lado a lado, para tu não ficar dando vários cliques. Clica lá, salva, vem para cá, e baixa, e sobe, se torna muito cansativo. Então, apertando a tecla que levanta o menu iniciar do Windows, né, que é a tecla da bandeirinha do Windows, tu aperta ela com a tua mão e segurando ela, tu pressiona a seta para a esquerda. Então a gente vai ter esse comportamento aqui de colocar essa página que eu estou selecionada toda do meu lado esquerdo. Agora a gente vai no navegador e vai fazer o contrário, vai apertar a tecla Windows com seta para a direita. E aí os dois se encaixam. Então a gente fica oscilando entre um e outro sem dar muitos cliques. A gente ainda pode puxar assim, ó, um pouquinho para cá e ela mais para cá também, se tiver complicado para visualizar. E aí a gente sempre trabalha dessa forma, quando a gente está trabalhando no desktop. A gente digita código HTML, vamos pular uma linha. Olá, humanos, vou botar aqui com a tag B, /B. Então, o que é que você tem que fazer? A cada iteração você tem que salvar. Se tiver habilitado aqui para salvar, não esquece, ou aperta o atalho Ctrl S que salva, e em seguida você recarrega a página, e aí ele vai fazer a alteração do conteúdo. Tranquilo, pessoal? Então, assim, caso tenha alguma dúvida ainda sobre esta etapa, retorna o vídeo, tenta ver novamente o passo a passo para a gente internalizar de uma vez por todas como se faz essa criação e edição de documento HTML. Uma outra opção que você tem é usar o REPL. E aqui é o REPL.it. Vou maximizar, tá? Você vai ser direcionado inicialmente para fazer o login nele de alguma forma, Facebook, conta no Google. Depois que você fizer login, ele vai aparecer essa tela aqui. O que a gente precisa fazer é sempre criar um novo REPL. Então a gente clica no botão aqui, ó, New REPL, e vai escolher qual linguagem a gente quer trabalhar. Se você der uma passeada por aqui, você vai ver que tem muita linguagem que você pode utilizar no mesmo lugar para fazer a sua edição do código. Então a gente vai utilizar um REPL que é do tipo HTML, CSS e JavaScript. Então vou salvar ele de aula HTML5 e cria no botão Create REPL. O REPL foi criado, e fazendo uma ligeira apresentação do que ele vai mostrar para você, do teu lado esquerdo a gente vai ver todos os arquivos que estão associados à sua página. Aqui no meio a gente vê o conteúdo de cada arquivo. Se você clicar no JavaScript, ele vai abrir aqui o conteúdo do script JS. E caso você queira fazer um CSS, é só dar 2 cliques também que ele abre o CSS. Aqui a gente vai ficar com index.html. Ele já vem modelado para o HTML5. E aqui na linha 10 ele já vem vinculado com o script JavaScript, que é esse arquivo aqui. E também dentro da tua tag header a gente vai ver a tag link, que já está fazendo a vinculação com esse arquivo aqui, ó, style.css.
Nós vamos ver isso aqui em detalhes, como funciona na próxima unidade, essa vinculação. Então a gente viu que todo documento HTML, a gente coloca ele dentro, a gente escreve o documento, né, o que vai aparecer na página dentro da tag body. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, olá, barra H1. Falta só a barra aqui. E pronto. Quando a gente clica no botão Run, ele vai aparecer aqui do meu lado a edição que eu escrevi aqui no meu código. E o que é bacana é que tu pode copiar esse link aqui, ó, e abrir numa nova aba. E ele mostra o conteúdo, tanto aqui quanto na aba. E aí, quando eu pedir exercício para vocês, nas nossas próximas aulas a gente vai ter alguns exercícios e vou abrir um fórum para vocês disponibilizarem o link do REPL de vocês, para que eu visualize se você conseguiu fazer o exercício ou não e quais foram as suas dificuldades. Então, beleza? Tudo que a gente for fazer agora pode usar tanto o REPL quanto o bloco de notas. Como é que a gente usa o HTML5? A gente agora vai ter que usar o doctype HTML aqui em cima. Não esquece da exclamação ali no início. E a tag HTML vai ter um atributo, que é o atributo lang, para definir a linguagem da tua página HTML. Na tag head, a gente agora começa a utilizar o meta-charset e vocês vão ver que meta-charset possui muitas outros atributos que podem ser utilizados na página, mas por enquanto, para a gente pegar a acentuação do teclado corretamente, usa aí o charset. E a gente também está utilizando a tag title aqui, que vai aparecer na minha barra de título teste de página, e utilizando uma tag P, dentro do bar a gente escreveu somente um teste de página. Então experimente aí, dê um pause no vídeo, fazer esse teste aí de código, que eu vou fazer uma explicação um pouco mais detalhada dessas três linhas aí que estão em destaque. Primeiro é o doctype HTML, né? Doctype não é exatamente um elemento HTML, mas sim uma instrução para que o navegador entenda que a gente vai estar utilizando a versão mais recente do HTML. E a linguagem HTML5 vai requerer um elemento doctype para garantir que seja renderizada pelo navegador de forma correta. Ele não necessariamente vai estar associado a um arquivo externo DTD. E a declaração doctype no HTML5 é doctype HTML. Não é case sensitive. Isso significa que pode ser escrito com maiúscula ou minúscula. A segunda tag é uma tag já conhecida nossa, que é a tag HTML. Para o HTML4 a gente utilizava essa aí como a tag de abertura. O que a gente vai usar agora é o atributo lang dessa tag, que é equivalente à linguagem, language. E a gente vai estar trazendo que a nossa página está escrita em português BR, e se for o caso dela está escrita em português, né? Note que além de definir a tabela de codificação de caracteres que o navegador deve usar para renderizar, ou seja, processar e exibir a página por meio do atributo charset, é importante utilizar o atributo lang no elemento HTML, para que os navegadores saibam qual é a linguagem, o idioma principal que você está utilizando nessa página, né? Ou seja, não utiliza só o charset, tem que utilizar também esse atributo lang da tag HTML. E por fim, a gente demorou um pouquinho para apresentar para vocês essa tag meta, porque também no HTML5 algumas páginas trazem somente o atributo meta, a tag meta sem o atributo charset. E dependendo do servidor ele já pega a acentuação. Mas em geral, quando a gente está desenvolvendo localmente no nosso computador, utilizar meta charset e o TF8 deve ser suficiente para o teu navegador conseguir interpretar os acentos que tu escreve nas palavras do teu HTML. Caso o TF8 não funcione, aí a gente pode usar o valor ISO 88591 no lugar do TF8. Pode ter outros valores? Pode utilizar outros? Pode sim, tem vários outros valores, mas para português a gente utiliza um desses dois. E aqui tem uma lista de alguns dos recursos que o HTML5 traz para a gente. Vamos ter a possibilidade de ter um elemento Canvas, que possibilita criar desenhos e gráficos, só que a gente vai estar utilizando JavaScript para fazer isso daí.
Mas aí é uma modificação da tag Canvas, entendeu? Podemos usar novos elementos como áudio e vídeo para reproduzir mídia. Podemos usar também MEF e SGV. Eu vou falar um pouquinho dessas bibliotecas já já. Vamos ter novos atributos para os campos do formulário. Então, vai ter date, time, e-mail para a gente configurar um input type. Ao invés de usar text, a gente vai poder colocar e-mail, time, data. E aí ele já vai fazer uma filtragem mais interessante na hora que o usuário está inserindo o dado dentro desse campo de texto. Vão ter novos elementos como article, footer, header, nav. Nav é uma abreviação de navigation. E o section, que quebra em seções a tua página. Teremos também o melhor suporte para o armazenamento de conteúdo offline na máquina do usuário, para que ele consiga executar sem estar baixando nada externamente. E novas APIs para manipulação de conteúdo offline, geolocalização, acesso a banco de dados, validação de formulário, comunicação bidirecional com o servidor, execução de scripts em paralelo, manipulação de áudio e vídeo e criação de gráficos e desenhos, ou seja, uma série de novos recursos. Vamos apresentar só alguns deles. Tá? O primeiro vai ser o elemento Canvas, que é possível utilizar esse elemento para modificar o formato dele com JavaScript para desenhar um gráfico, mas aí a gente pode fazer composição de fotos, criar animação ou fazer processamento de vídeo em tempo real também. O exemplo é esse daqui, ó. Vocês vão pausar e fazer igualzinho, tá? Atenta aí que na linha 1 a gente já disse que é um documento HTML5, na linha 2 configurou o atributo lang corretamente, colocou ali um char7 na linha 4 e o documento começa a aparecer aqui a partir da linha 6, no body. A gente adiciona o elemento Canvas, tag de abertura Canvas, tag de fechamento Canvas. E como atributo eu só configurei o ID dele. A gente precisa desse ID para que o JavaScript consiga acessar essa tag HTML, porque ele acessa por meio desse ID que a gente está colocando aí. E aí essas tags script a gente utiliza para colocar código JavaScript na página HTML. Então significa que da linha 9 até a linha 14 a gente está colocando um código JavaScript somente para dar um formato para essa tag de Canvas. Não se preocupa porque JavaScript não é o foco da nossa disciplina. Vocês terão a próxima disciplina semestre que vem que é exclusiva de JavaScript. Então só para fazer uma apresentação do que é esse Canvas, você pode declarar a variável Canvas aí na linha 10 e pegar, ele vai capturar esse nó aí e jogar na variável Canvas por meio da função getElementById. Não esquece que é case sensitivo o JavaScript, viu? As linhas 10 a 13 tem que ser escrita exatamente como está aí. Então ele pega um contexto também do canvas.getContext para pegar um 2D e ele bota um fill style com a cor green e faz a composição do teu elemento gráfico na linha 13. E o resultado é um quadradinho aí, que é todo composto por via código. Se a gente pensasse em tamanho, eu posso inserir aí a figura de um quadrado verde com a tag IMG, mas aí a gente vai ter uma página com um tamanho maior, tendo que baixar essa imagem. Então, fazer animações com gráficos que a gente codifica pelo JavaScript deixa a página mais leve. Teve um aluno, que eu acho que isso está no meu Instagram, na seção, tem uma seção de destaque que eu chamo de orgulho, que ele fez uma animação de Dragon Ball Z na página dele só com JavaScript. Ele botou o bonequinho do Goku para atravessar a tela de uma ponta a outra e depois ele aparecia lá embaixo. Ele disse que fez tudo com JavaScript. Nós podemos usar o elemento vídeo também para estar carregando um conteúdo de texto. Por muitos anos, viu? Desde que a web era web, de 1999 mais ou menos até 2010, a gente usava muito Flash. Mas não é esse Flash aqui não, viu? Não confunda as coisas não. O Flash é um programinha de animação que a partir de 2011, 2012, ele foi entrando em desuso. Porque o Flash, ele é um plugin externo, ele instala uma coisa ali na tua página, mas essa coisa que ele instala para fazer essa animação,
Os indexadores, como o Google, por exemplo, não conseguem ver nada, é um buraco negro para eles. Então eles não conseguem ranquear a página no buscador quando ela era feita toda de Flash. Então esse foi um dos motivos que fizeram também o Flash entrar em desuso, e também porque o próprio mantenedor do Flash começou a apoiar a iniciativa do HTML5 para trazer esses conteúdos de animação dentro do HTML5. Então, por muitos anos, o Flash foi a alternativa mais viável para quem precisava adicionar vídeo e música nas páginas. Isso porque ele estava presente em quase todos os navegadores e finalmente tínhamos um formato que podia ser usado sem maiores problemas, né? Baixava somente adicionar o tal do plugin do Flash. Tem até uma animaçãozinha do processador bem antiga dos anos 90. Eu vou ver se eu acho para vocês e coloco no final da aula, que é falando que o plugin do Flash sempre travava. Era um comportamento bem normal dele. Eu vou colocar um videozinho chamado vídeo.mp4 na sala virtual, que é o vídeo da geração Z, talvez a geração Alpha agora, né? Que por meio dessa tag aqui, ó, que vai da linha 7, tag vídeo, até a linha 10, eu consigo fazer a exibição desse vídeo na minha página. E eu só digo, ó, controles, width, height. Na verdade, acho que só precisa de um dos dois, tá? Não precisa ser os dois, não. Ou width ou height. E o src na source ali, na tag source, chamando o local do arquivo. Então a gente tem que botar vídeo no mesmo local que está a nossa página HTML. Atente para as cores, pessoal. Tem muito aluno que não está se ligando nas cores do Notepad++. Observe que tudo que está entre aspas está roxo. Isso é no meu, tá certo? No de vocês talvez esteja de outra cor. Por ele estar roxo, significa que é um valor de atributo que está entre aspas. Se a gente esquece uma aspas de abertura ou de fechamento, ocorre meio que um vazamento. E aí vai impactar no resultado da formatação de toda a tua página. Então, vê que os atributos estão vermelhinho, as tags estão em azul e os valores do atributo estão em roxo. E o texto que vai aparecer na página está ali em preto. Quer dizer, né? Esse preto aqui, ó, se o navegador não suporta elemento de vídeo, só vai acontecer se ele não conseguir abrir. E a tag áudio do mesmo jeito, a gente pode colocar um arquivo de áudio. Vou ver se eu coloco um arquivozinho MP3 para vocês dentro da nossa sala virtual. E o atributo controls dele vai adicionar o play, o pause, o stop, né? E ele funciona parecido com a tag vídeo, ó. A gente bota audio controls e diz a source dele. O nome do meu arquivo de áudio é audio.mp3, o tipo audio.mpeg. Engraçado aqui, ó, no vídeo, no controls eu boto width e height, mas ele tem vídeo controls. Mas no áudio a gente só não colocou largura nem altura, mas pode ser configurado também. E o resultado vai ser um playerzinho que aparece na página do usuário. A gente também pode usar o mathml, que é uma nova biblioteca para cálculos matemáticos. A gente pode usar, mas não pode, viu? Porque até ano passado eu tentei usar muito aí o mathml. Você vê que ele, dentro da tag P ali, ele tenta calcular a raiz quadrada somente com tags de abertura e tags de fechamento. Mas os navegadores ainda não estão dando suporte ao mathml. Então, por enquanto, ainda não pode usar. O SVG é o formato para especificar uns arquivos vetoriais bidimensionais que pode ser estático ou animado. Então a gente usa essa linguagem que é baseada no XML para desenhar elementos vetoriais. São gráficos simples. E aí você pode, nesse exemplo aqui, ó, olha como eu abri a tag SVG. Eu posso criar um círculo e posso criar um retângulo, agora usando somente HTML, né? Nota que eu não estou mais usando aqui o JavaScript, é somente HTML. A barra aqui, ó, lá é obrigatória nos elementos circle e rect de retângulo para indicar que eles são vazios, ou seja, que não delimitam conteúdo e que
Consequentemente, não possui Circle e Rect para fechá-los. Vou fazer um ajustezinho depois na formatação desse slide. E o resultado é esse daqui, ó, como vocês estão vendo. Tá vendo aquela propriedade ali, aquele atributo fill? Então, o fill é o preenchimento, é a cor dele. A gente tá botando uma cor no formato RGB, que a gente vai ver em CSS como isso funciona. Mas você pode botar ali entre aspas, ao invés da cerquilha e os 6 números, você pode colocar o nome de uma cor em inglês. E aí o preenchimento dele vai ser com essa cor. Então a gente também vai ter novos atributos para o elemento input. Hoje as modernas aplicações web permitem a captura de data e hora do sistema ou de um calendário, na obtenção de endereço de e-mail e de agenda. Os novos tipos de entrada do HTML5 foram definidos para aproveitar esse conjunto de novos tipos e formas de entradas que vão ser descritos a seguir. A gente pode colocar, ó, input type, aí tá vendo as reticências. O que é que a gente aprendeu a colocar aí dentro até agora? Text, password, input type, radio, checkbox, text area não, text area é uma tag separada. Input type submit, que cria um botão. Mas agora tu vai poder colocar, ó, input type tell, search, URL, e-mail, date time, date, month, week. Quando tu bota date time, ou date, ou month, ou week, ele abre um calendáriozinho assim em cima para você. Pode ser número, pode ser range, pode ser cor. O de cor é legal porque ele sobe uma paleta de cores. Então vamos ver os exemplos aí, ó. Eu botei com date, color e time para você ver como isso aí vai aparecer no HTML. Agora, ó, nota que eu estou usando HTML puro aqui. Eu preciso ter um name para cada um desses inputs para que eu consiga acessar esses valores por meio de um PHP, por exemplo. Mas como a gente está construindo só HTML, então ele teria esse resultado aí. Teremos também novos atributos para antigos elementos de algumas tags HTML4. E esses atributos eu vou mostrar agora. Por exemplo, o elemento A e a área ganhou o atributo média. O LI ganhou o atributo value, que é o list item. OL, que é um order list, ganhou o atributo start. Meta ganhou chasset. O input ganhou autofocus. A gente pode escrever o local para ele focar inicialmente quando a gente carrega a página. E um dos que eu mais gosto é o placeholder, que tem sido muito usado hoje em dia, né? O placeholder, ó, olha essa última linha da tabela aí, ó, input type e-mail, placeholder, usuário, @provedor.com.br. Isso significa que tu vai acessar uma página e essa mensagem é o que aparece dentro do campo de texto. E quando você dá um clique, ela some. Então, esse é o placeholder. É algo que, por exemplo, a gente teve uma transição agora dos nossos sistemas. E ao invés de utilizar a matrícula, o aluno precisava digitar o CPF. Se a gente configurasse lá essa informação, ao invés de usuário, botar algo mais específico, como CPF, o matrícula ou RGM, ficaria bem mais simples. Mas isso não era o problema da época não, viu? Como eles usavam uma outra linguagem, aí a gente não conseguia fazer essa edição por meio do placeholder. Então, a gente vai ter o atributo form também nessas outras tags input, output, select, text area, button, label, field set. O required, que era também campos que são obrigatórios, a gente pode ativar esse atributo. E aí tem vários, tá, pessoal? Não vou cobrar todos eles não. É só para vocês conhecerem essas novas possibilidades. E o atributo da target do elemento form pode ter valores como blank, self e top. Então, são valores que quando a gente aperta o botão enviar do formulário, ele vai ter um comportamento. E a gente pode ter o blank, caso a gente queira que a página abra uma nova janela quando eu apertar o botão enviar. O self, para ele carregar na mesma janela. E o top, que abre numa janela expandida para a tela toda. O interessante é experimentar o comportamento de cada um deles, viu? Então, ó, por exemplo,
A gente fez um form aqui, ó, action recebe.jsp, ou poderia ser envia.php. Esse action em geral redireciona para algum arquivo, né? Exceto se for um servlet JSP, que é uma mistura de Java com HTML. Aí, se a gente usar um servlet, ele pode pegar o nome que eu quiser, e não necessariamente vai ser uma extensão ali. Aí eu coloco o target blank ali, significa o quê? O blank vai abrir uma nova janela ou nova guia. O blank teve um aluno que testou o underline ali. Ele disse que funcionava com underline blank ou sem underline. É bom fazer o teste para você descobrir o que é que ele faz. E lembrando, né? Tu não pode só botar esse form desse jeito aí, porque não vai aparecer nada na tua página HTML. A gente está falando do atributo. Tu tem que colocar um input type text, um botão submit, para que aí tu consiga ver como ele vai se comportar. O atributo dir é um atributo que vai dizer a direção do campo de texto no momento do preenchimento. Então a gente vai poder fazer um comportamento assim, ó. Se eu botar para preencher da esquerda para a direita, olha como o nome Walter ficou coladinho na margem esquerda. Ou eu posso fazer ele da direita para esquerda. Tá vendo que na linha 8, ó, eu coloquei um atributo do campo de texto dir sendo LTR. Então ele está começando da esquerda para a direita, left to right. E na linha 11 ali, eu estou colocando que a direção, o atributo dir vai receber o valor RTL, right to left. Que são esses valores aqui, ó, que estão apresentados no slide anterior. Direita para a esquerda e esquerda para a direita. E o valor padrão, né, é LTR. Se você não declarar, ele está sempre nesse valor padrão LTR. A gente vai ter o atributo TableIndex, que diz como vai ser a ordem dos tabs na hora que tu está navegando por meio de um formulário. Então, a gente coloca valores mesmo, tá? TableIndex 1, 2, 3. Então, se a gente coloca esse pequeno formulário aí, ó, tá vendo que tem valores bem alternados? O natural seria eu sair desse primeiro nome, apertar o tab e cair no endereço, apertar o tab e cair no botão submit. Quando você configura esse table index, ele altera essa ordem do tab. O atributo title aí, ele vai especificar informações sobre um elemento. A gente tem title como tag também de título, que fica lá na tag head, que é o título que vai aparecer em cima da página. Mas a gente pode utilizar ele como atributo, não como tag. E é o que vai aparecer assim no texto descritivo em cima do elemento quando a gente passa o mouse. Então, se a gente posiciona o mouse sobre um campo, vai aparecer um retângulozinho com o texto que tu colocou no atributo title desse campo de texto. A diferença entre os atributos title e alt é que o atributo alt é utilizado em imagens para apresentar um texto. Por exemplo, tem gente que é deficiente visual, mas navega na internet. E aí você pode ficar se perguntando, tá, aí vai ter uma imagem, como é que ela vai ver, como é que essa pessoa vê essa imagem? O atributo alt, a gente configura ele com um valor que descreve a imagem. Por exemplo, foto do trânsito caótico na cidade às 6 da noite. E aí os leitores do navegador lê esse conteúdo, diz que ali tem uma imagem e lê o conteúdo desse atributo alt que descreve essa imagem. Então, tanto o atributo title como o alt vão aumentar essa acessibilidade da página, porque os leitores de tela para deficientes visuais usam texto contido nesses atributos para ler informação sobre os elementos. Olha aí o exemplo. Nota como eu coloquei ali, ó, no label nome, no input type text name nome, eu coloquei o title ali, ó, o nome do cliente. E quando a gente para o mouse em cima do campo de texto, aí vem esse quadradinho aí, ó, nome do cliente, apresentando uma dica, né, porque é que você coloca ali dentro. Temos outros elementos do HTML5, que a linguagem HTML vai trazer um conjunto de novos elementos. A gente vai ter section. Se vocês pegarem alguns templates prontos na internet, vocês vão ver que eles segmentam várias coisas da página em section. Por exemplo, section que apresenta
as primeiras imagens, o cabeçalho. Eu não quero dizer cabeçalho e rodapé porque tem tag específica para isso, mas de repente você pode quebrar ali em outras seções que vão além desses elementos. O article representa uma peça independente do conteúdo de um documento, como um blog ou um artigo de jornal. Main, que define o conteúdo principal da página, está diretamente relacionado ao tópico central do documento. Aside representa uma parte do conteúdo que é pouco relacionada com o resto da página. Header representa um grupo de introdução ou cabeçalho de uma seção. O footer é o rodapé. E aí vocês vão ver vários aí, ó. Nave, que representa a seção do documento destinada à navegação. É o menu. Vocês vão ver, né, nas páginas novas, se vocês fizerem uma inspeção no código-fonte, que se usa muito nave. E aí a gente vai ter várias outras. Vou deixar aqui para vocês darem uma espiada. Eu não faço a cobrança dessas aqui assim, em detalhes, só dessas que eu apresentei com mais detalhes no decorrer dessa aula. E aí, depois de serem adicionadas tantas novas funcionalidades, o HTML5 deixa de ser linguagem de marcação ou ele finalmente se torna uma linguagem de programação? Essa é uma dúvida que algumas pessoas ficaram depois de ver tantas funcionalidades sendo adicionadas. Eu trouxe esse fórum aí que mostra a opinião de algumas pessoas. É interessante vocês darem uma olhada, mas basicamente vocês vão ver que não muda, continua sendo linguagem de marcação. Por quê, professor? Porque para ser uma linguagem de programação, a gente precisa de elementos específicos de linguagem de programação, que são variáveis, estruturas de decisão, como if, switch, estruturas de repetição, como for, while, do, while, for, each. Então, o HTML ainda não tem essas estruturas, então, apesar de ter novos recursos, ele ainda é linguagem de marcação. Nosso ABC digital eu vou deixar para fazer na nossa aula presencial, que é o de memória. Eu gosto de imagem essa imagem. Vão pensando aí o que é que passa na cabeça de vocês ao ver essa imagem, que a gente conversa presencialmente quando voltarmos às aulas presenciais sobre isso daí. Eu coloquei aqui um calendário das nossas próximas aulas. Eu ministro essa aula na quinta e na sexta. Então esse calendário é para quem é da quinta, quem for da sexta acrescenta um dia nele. O pessoal da sexta-feira está uma aula em atraso, mas a gente vai conseguir alinhar tudo isso daí agora, porque eu vou estar fazendo a gravação dessa aula e vou estar disponibilizando para o pessoal da turma da quinta-feira também, apesar de ter ministrado a aula presencialmente. Mas a partir das próximas aulas eu vou liberar a lista de exercícios para vocês, que em geral a lista é assim: eu te mostro uma coisa e peço para você codificar isso em HTML. E também temos lista com outros tipos de exercício. E vamos fazer no dia 16 uma atividade de revisão. Quem já for conseguindo fazer os mini projetos, eu vou liberar um fórum contendo a resposta do mini projeto. Aí vocês vão fazer o mini projeto no REPL e vão disponibilizar nesse fórum o link de acesso para o REPL. Então vocês vão ter uma lista de exercício e já podem ir fazendo os mini projetos para os próximos dias. Se conseguirmos voltarmos às aulas no dia 23 de abril, então a gente vai ter a nossa primeira avaliação, que até então vai ser presencial. Vamos ver como vai se comportar, como vão ser as coisas nos próximos dias. Então, pessoal, é isso. Fico por aqui. Bom trabalho para todos vocês. Caso não tenha entendido algum ponto da aula, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pode deixar dúvida nos fóruns. A gente vai tentando responder todo mundo na medida que as dúvidas forem chegando. E experimentem também. Às vezes a gente tem dúvida, mas o melhor caminho para tirar a dúvida é codificar, experimentar e ver se dá certo, se dá errado. Então, até a próxima aula.